Olá, alunos do 7º ano. Olha só quem está de volta com vocês. É, isso mesmo, professor Sidney. Isso aí, língua portuguesa em ação. Vamos lá, vamos aqui para mais uma das nossas aulas de língua portuguesa, tá certo? Hoje com o tema gramática nossa de cada dia, tá bom? Parte 1, depois nós viremos com a parte 2 dessa saga muito interessante que é a nossa língua portuguesa, tá bom? Vamos dar continuidade à aula anterior, ao desenvolvimento, né, da habilidade da aula anterior. Vamos dar sequência, então? Vamos lá? Slide 2. Dá licença um pouco aqui, professor, está em frente aqui o slide, né? Vamos dar uma licencinha aqui. Isso aí. Muito bem. A apresentação é que ela é para o 7º ano, né? O qual vocês fazem parte, o degrau em que vocês estão nessa carreira acadêmica, nessa escada acadêmica, né? Degrau a degrau, vocês vão subindo, vão chegando lá, tá bom? A habilidade que nós iremos dar sequência em seu desenvolvimento é aquela que nós iniciamos na aula passada, EF06LP04A, que é a de analisar elementos gramaticais, ou seja, os substantivos, os adjetivos e os verbos. Lembram? Os verbos nos seus modos indicativo, subjuntivo e imperativo. O imperativo tem duas formas, forma afirmativa e forma negativa. Beleza? Além do desenvolvimento, ou seja, da sequência de desenvolvimento dessa habilidade, nós vamos agregar agora também o desenvolvimento de mais uma habilidade, a 04B. 04A e 04B. As duas andam juntas, queridos, tá bom? As duas se completam. E se completam para que você, desenvolvendo-as, possa ter um melhor aproveitamento, um melhor rendimento aí no aprendizado da língua portuguesa, que é de suma importância para todos nós no decorrer da nossa vida, tá ok? Então, vamos lá, dando sequência a isso, vamos dizer aqui o seguinte, vamos alertar você que na aula passada, a habilidade desenvolvida era de analisar os elementos gramaticais que falamos agora. E agora nós vamos desenvolver a habilidade de empregá-los, né? Empregar esses elementos gramaticais, adequando-os aos usos da língua, tanto formal quanto informal, e em diferentes gêneros, sejam eles escritos, sejam eles orais, sejam eles multimodais. O que é a linguagem formal, queridos? Linguagem formal é aquela que nós falamos respeitosamente, tá bom, meus queridos? Olha só, como que é esse negócio de falar respeitosamente? É aquela linguagem que nós não usamos gírias, não usamos palavrões, vícios de linguagem, termos chulos que possam ofender as pessoas, ok? Nós mantemos uma formalidade, usamos a norma padrão da língua portuguesa. Era chamada antigamente de norma culta. Agora nós a chamamos de norma padrão, tá bom? Então, essa é a linguagem formal, aquela mais respeitosa, tá certo? E a linguagem informal, professor? A linguagem informal, alunos queridos, é o seguinte, é quando você fala descontraidamente, com um amigo, com um familiar, com alguém que você se depare repentinamente na rua, lhe peça uma informação, ou mesmo você acaba fazendo uma nova amizade, enfim, você está tranquilo, você usa ali, de repente, uma gíria respeitosa também, é claro, você pode, de repente, pôr ali um vício de linguagem, né? Trocar uma letra E pelo I, uma letra O pelo U, mas ressalvando aqui, nunca um palavrão, né, queridos? Palavrão nem na linguagem formal e nem na informal. Show? Palavrão. Abaixo o palavrão. Beleza? Tranquilo? Entendido até aqui? Podemos dar sequência? Sim? Beleza. Vem comigo, então. Além das habilidades que nós vamos desenvolver, meus alunos,
Nós temos também o desenvolvimento de uma determinada competência nessa aula, tá certo? Que é a competência de compreender. Olha só aqui, ó, siga comigo aqui o cursor. Compreender de que forma as classes gramaticais atuam nos diversos gêneros textuais, possibilitando-se os mais variados efeitos de sentido. Tá certo? Lembram na aula passada em que nós analisamos o cartaz dos cachorrinhos, que era voltado para a área da saúde e trazia uma mensagem para nós, para que nós vacinássemos os nossos animais contra o quê? Contra a raiva, tá certo? E em uma determinada questão, na segunda questão, se não me falha a memória, um trecho do texto nos permitia termos dois entendimentos para o mesmo trecho, que era morrer de raiva. Lembram? Morrer de raiva nos trazia dois sentidos. Eu expliquei lá que um era o sentido denotativo e o outro conotativo. O primeiro, denotativo, é o significado estrito da palavra, o significado real. E o segundo, que é o conotativo, é o sentido figurado, imaginário, né? Então, o que acontece? Quando nós compreendemos essas formas das classes gramaticais, a atuação dela nos gêneros textuais, nós entendemos, então, também como que elas nos proporcionam essa variedade de efeito de sentido. E quando formos construir os nossos textos, tanto escrito como orais, nós podemos usar dessa ferramenta, tá bom? Então, vamos lá? Dar continuidade para ver se conseguimos entender um pouco melhor isso, para depois, na confecção do nosso texto, nós podemos utilizar essa ferramenta linguística. Beleza? Tranquilão até aqui? Vamos embora, dando sequência. Me acompanhe. Então, veja bem. O início agora dessa atividade é o seguinte, é a acolhida, ou a introdução aqui, propriamente dita, né? Nós vamos fazer o quê? Quero pedir agora uma gentileza para vocês, que é a de desenvolver essa atividade apenas no caderno. Ah, professor, mas é aquele negócio da atividade impressa, que é mais fácil para mim, não preciso copiar, não preciso escrever. Ah, querido, não fala uma coisa dessas. É muito importante você estar acostumado a escrever. Isso é muito bom. Treinar a escrita, a nossa grafia, tá bom? Ela vai melhorando conforme nós vamos treinando, ok? Então, vamos lá. Aquele modelo de entrega de atividade impressa, eu vou descartar hoje, tá bom? Eu vou pedir para que vocês façam apenas no caderno, tomando como parâmetro aquela primeira orientação que eu dei na aula passada, de fazer o cabeçalho. Nome da escola, nome do aluno, número, turma, data, disciplina e as habilidades e competências que serão desenvolvidas, tá ok? Lindo, fica muito bom isso. Então, quando você tiver feito isso, você escreve o quê? Descrição da imagem, ok? E na descrição da imagem, você vai descrever para nós o que você vê nessa imagem aqui, ó. O que você entende ao olhar para essa imagem? O que é, tá bom? O que ela sugere aí para você. Então, você vai descrever aqui, ó, esse manequim coberto por esse vestido. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Fácil demais. Até eu queria fazer uma atividade dessa. Então, vamos lá. Próximo slide diz o seguinte, analisando cartazes. Vamos seguir aquela vertente, tá ok? De leitura de cartazes. Beleza até aqui? Tranquilão? Então, vamos lá. Qualquer dúvida é só perguntar, hein? Olha só. Leia o cartaz a seguir e responda as questões de 1 a 3. Ok? Tranquilo? Primeira questão. Localize as formas verbais que estiverem determinando as ações do público e depois copie-as ao lado aqui, ó, A
e B, tá certo? Então, localizar formas verbais, você já está craque, porque na atividade anterior você localizou os verbos, as formas verbais em 2 cartazes. O cartaz do dia D, que era contra a vacina, era nos incentivando para tomar a vacina contra a gripe. Lembra que eu falei do Zé Gotinha? Espero que você tenha pesquisado sobre ele para falar para nós aqui quem era o tal do Zé Gotinha. Eu lembro muito bem dele, hein? E é o seguinte, analisamos também o cartaz dos cachorrinhos, que era voltado também para a área da saúde, porém, nos incentivava a vacinar os nossos bichinhos de estimação contra a raiva, tá ok? Então, você localizou formas verbais, verbos naqueles 2 cartazes e registrou eles naquele quadro que eu pedi para vocês fazerem bonitinho, com régua, lembra? Legal? Beleza. Então, vamos lá. Isso não vai ser difícil para vocês, porque vocês já estão acostumados já. Aí, ó, tem mais um cartaz. Então, você vai localizar as formas verbais, só que aqui eu quero dar um toque para vocês com relação aos verbos. Naqueles 2 cartazes, vocês localizavam todo tipo de verbo, tá certo? Fosse ele no modo indicativo, fosse ele no modo subjuntivo, fosse ele no modo imperativo. Aqui, você vai tomar cuidado, porque você vai localizar apenas uma modalidade de verbo. Qual, professor, é essa modalidade? Boa pergunta. A modalidade que você vai identificar, a modalidade de verbo que você vai identificar nesse cartaz é aquela que determina, olha só a palavra, determina a ação do público, que determina a ação das pessoas, que determina aquilo que ele quer que as pessoas façam. Certo? Ó a dica aí, hein? O que é determinar? É ordenar, é orientar, é mandar, é orientar. Beleza? Presta atenção nessa dica. Então, você vai procurar aqui dentro desse cartaz verbos com essas características que eu acabei de falar aqui, que determina, que orienta a pessoa a tomar uma determinada ação. Tá certo? E vai escrevê-los aqui, ó. A e B, são 2. Tranquilão, fácil demais. Seguindo, continuando a nossa análise de cartazes, nós vamos para a segunda questão aqui. Qual que é a segunda questão? Veja bem, a forma verbal doe, e com isso aqui, se você ficou em dúvida lá na primeira questão, a segunda ajuda a resolução da primeira, hein? Então, muita atenção aí. A forma verbal doe, ela encontra-se flexionada no modo... Qual o modo que esse verbo aqui, ó, essa forma verbal, ela se encontra? É no modo indicativo? Lembrando-se que indicativo, o modo indicativo, ele aponta para um fato certo, tá ok? O modo subjuntivo é aquele que dá dúvidas, deixa dúvidas, tá certo? E o imperativo é aquele que ordena, orienta, ok? Estou facilitando cada vez mais, hein? Mas é bom, isso é muito bom, tá ok? Vamos lá. Terceira questão. O que os modos verbais abaixo expressam? O que os modos verbais abaixo expressam? Então, relacione as colunas entre si. Que colunas, professor? Essa primeira coluna 1, 2, 3, você vai relacionar com a coluna ao lado, a coluna A, B, C. 2 coluninhas. Uma tem relação com a outra. Ou seja, o modo indicativo, eu acabei de falar aqui em cima, olha, não tinha nem visto que eu estava respondendo a terceira pergunta, mas valeu, beleza. Aquilo ali foi apenas uma orientação, tá certo? Aquele que ficou atento, pegou. Aquele que não, é só voltar um pouco o vídeo que vai conseguir entender de novo e vai fazer direitinho o relacionamento das 2 colunas, ok? Então, vamos lá.
O modo indicativo, ele quer dizer o quê? O que ele significa? Ele significa dúvida, possibilidade de um fato. Olha só que possibilidade de um fato é diferente de certeza de um fato. Ó. Certeza de um fato e possibilidade de um fato. Então, o modo indicativo, ele indica possibilidade, dúvida, ele indica ordem, orientação, ou ele indica certeza de um fato? Não sei. Pense bem diante das explicações que estão sendo dadas, tá ok? Se você achar necessário também pesquisar uma videoaula no YouTube, por exemplo, referente a indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, fique à vontade, tá ok? Acesse a aula, tire um pouco mais de dúvidas e depois você responde a questão. Fica tranquilo. É por isso que nós estamos nesse modelo híbrido de ensino-aprendizagem, tá ok? Que, como eu já disse na outra aula, você concilia, tá bom? O ambiente escolar com outros ambientes de estudo, você concilia não só o professor como aquele que direciona os seus estudos, como também outros professores, outras ferramentas que possam te direcionar para esse determinado estudo, tá bom? Então, vamos lá, voltando à questão aqui, porque se porventura alguém perdeu a linha de raciocínio, nós fazemos a lembrança novamente, tá bom? Ah, muito obrigado, professor, porque eu já estava esquecendo um pouco o que pede a terceira questão. Então, vamos lá. Relembrando, terceira questão, o que os modos verbais abaixo expressam? Eles expressam alguma coisa, cada um desses expressa uma dessas alternativas. Então, você vai fazer a relação entre essas colunas. Modo indicativo. O que ele expressa? Expressa dúvida, possibilidade de um fato, expressa ordem, orientação em relação a um fato, ou ele expressa certeza de um fato? O que você achar que é, você coloca o número 1 aí. O modo subjuntivo expressa o quê? Uma ordem, uma orientação em relação a um fato, uma dúvida, uma possibilidade de um fato ou uma certeza de um fato? Não sei. Pesquise, coloque o número 2 na alternativa que você achar que é correta. E o modo imperativo, ele expressa o quê? Dúvida, possibilidade de um fato, ordem, orientação em relação ao fato ou certeza de um fato? Não sei. Pesquise, coloque o número 3 na alternativa que você achar que é correta, tá ok? A atividade vai estar, então, terminada. Você vai poder agora relaxar um pouco, tá bom? Estamos no fim da atividade. E teremos, então, os nossos encontros presenciais. Eu vou estar aguardando você com a atividade feita aí no seu caderno para que nós possamos tirar dúvidas sobre tudo isso que foi comentado aqui, tá certo? Pode ser que alguns entendam muito bem, pode ser que fique dúvidas em alguém, não sei. Mas é para isso que vai servir os nossos momentos presenciais, para estarmos trabalhando melhor tudo isso que nós estamos vendo, tá bom? Pedindo novamente, sem querer incomodá-los, que vocês se lembrem de avisar os coleguinhas que não estão podendo participar dessas atividades remotas, que eles entrem em contato com a Secretaria da Escola para que nós possamos providenciar o material, para que ele possa retirar e participar também conosco dessas atividades, desenvolver o seu aprendizado. Um abraço, até a próxima aula. Muito obrigado.